Cinzas, pós-carnaval, comentário de Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, ligadas, assistindo o nosso grande portal, Clique Camaquã. Bom, que sábado completa 10 anos. Já 10 anos. O tempo voa, né? O tempo passa rápido, a gente nem nota tanto. Mas olhem, há uma velha expressão antiga, isso já vinha de anos e anos, de dezenas de anos, de que o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval. Embora não seja uma verdade total, uma verdade que não admite provas, claro que há duas explicações. Uma, nossa localização setentrional, né? Meridional, que nós estamos num local em que, especialmente aqui de São Paulo para baixo, em que o inverno, verão, primavera, são estações completamente separadas umas das outras. Então, é preciso aproveitar o verão para as pessoas que têm uma labuta com horário complicado, horário detalhado, horário a cumprir, e que só podem aproveitar quando tiram suas férias. Mas isso não é a verdade, embora tenha alguns fundamentos e algumas coisas. Ainda é o país que mais feriados de carnaval faz. Eu assisti um carnaval certa vez em Veneza, na Itália, simples. As pessoas caminhando na rua fantasiadas só, mais nada, sem bloco, sem música, sem nada, comércio aberto, aqueles que gostavam. O Brasil já é diferente, mas deixado de lado isso aí, vamos ao que interessa, o grande assunto da semana que passou e que vai, evidentemente, continuar nessa meia semana que temos agora, a partir de hoje. É a movimentação que está sendo feita em razão de uma reunião, e exatamente o que eu quero comentar é uma reunião feita no tempo do governo anterior, em 2022, né? Último ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, com presença de assessoria, ministros e outras coisas, mas reunião em que se discutiu, uma reunião em 2022, julho, agosto ou setembro, em que se discutiu que seria terrível cair nas mãos do adversário, que já não tinha deixado um passado governamental muito bom aqui. Em razão desta reunião, o exagero, que estão fazendo, o carnaval que estão fazendo, exatamente nessa época, dizendo que a reunião era antidemocrática. Olha, alguns anos atrás, início da década de 70, meados da década de 70, teve uma reunião, tinha uma eleição numa entidade local. Eu não vou dar um nome de quem estava do lado que não queria admitir o outro candidato, nem o nome do outro candidato. São pessoas que já faleceram e não se tem que entrar nisso aí. Também não era nada de imoral de um lado ou de outro, nada de ilegal de um lado ou de outro. Então, a reunião foi no sentido, olha, temos que fazer pressão em nossos associados, são os que vão votar, para que não deixe aquele determinado candidato ganhar, porque aquele candidato vai estragar as nossas orientações da nossa sociedade, do nosso rumo da nossa sociedade, das ideias que nós temos. Acho que não era verdade. O candidato que perdeu, eu estou falando isso porque eu estava lá. O candidato que perdeu, e eu estava lá e eu votei no candidato que perdeu. Não iria fazer nada de nenhum desmando, mas o outro lado não queria aceitá-lo, não o queria aceitar, em razões de achar que ele ia deteriorar
estragar as orientações, a forma como a entidade atuava e causar prejuízo, gastar demais. Então, eu não vejo nenhum problema em antes de uma eleição que candidatos de um lado se reúnam para não admitir o candidato do outro lado e fazer todo o esforço para não deixar ele ganhar a eleição. Nada mais do que isso, nada além disso aconteceu naquela reunião. Se algum dos eleitores, dos associados, das pessoas, dos ministros, das pessoas presentes, foi um pouco mais adiante, querendo tomar medidas na sua concepção mais enérgicas ou não, nada disso ocorreu e foi feito antes. Então, não vislumbro que uma reunião desse estilo seja um ato democrático, antidemocrático. É que querem vincular, está emanando, está saltando, está saindo disso aí, que querem vincular o quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023 como decorrente daquela reunião e decorrente de ordens dali dadas. Nenhuma ordem nesse sentido foi dada ali e não há nenhuma prova concreta até o presente momento, e não haverá, de que o então presidente determinasse aqueles atos que eu não concordo. Quebra-quebra eu não concordo. Estragaram coisas públicas eu não concordo. Ninguém tem que concordar. A maneira como foi conduzido, sim, indiscutível. Podem discutir e devem. Mas não há uma prova concreta. Por que querem fazer isso? Eu já falei aqui, a semana passada também, está ali no artigo já escrito, já publicado no portal. As maledicências dos 14 anos em que o governo esteve nas mãos do PT, notório idealista de esquerda, partido que se vincula e que defende ideias de Marx, de Lenin, de Stalin, de Engels, partido que defende e apoia a ditadura de Fidel Castro, dos irmãos Castro em Cuba, do Maduro na Venezuela, do Noruega. Esses são os componentes desse partido. Durante 14 anos governaram o Brasil, antes, e fizeram o pior desmando administrativo e governamental que até hoje o nosso país teve, desde a proclamação da República. Queiram ler, leiam o livro do professor Marco Antônio Villa, professor, um homem historiador, tem diversos livros, escreveu um livro sobre João Goulart, sobre Getúlio Vargas e outros, um homem que conhece a história do Brasil. Leiam o livro A Década Perdida e vão ver. Então, o que tem? Que quem não concordasse com essa balbúrdia que este desgoverno faz aí, antes das eleições, olha, temos que fazer tudo para não deixar ele ganhar as eleições. Ganhou. Lamentavelmente, ganhou. No início da semana, ou no fim da semana passada, as publicações em redes sociais, tenho até um amigo que eu vivo discutindo com ele, a classe política é toda podre, é toda corrompida, é toda... Não é bem assim. Que grande parte, ou seja, eu até concordo, que grande quantidade de políticos não mereçam confiança, eu até concordo. Mas existem os justos, os puros, os corretos, os honestos. Há um exagero querer dizer que todo o político é mal intencionado. Não, não é. Não é assim. Cabe ao eleitor separar, na hora da eleição, o joio do trigo, votar no melhor, não deixar vir os corrompidos. Para isso existem as eleições. Olha, em pouco mais de
de 2 anos aí do governo passado, a gente tem que lembrar as notícias. Nos 2 primeiros, segundo e terceiro ano, havia uma epidemia, né, internacional, uma endemia que se alastrou pelo mundo inteiro, prejudicou o governo. Mesmo assim, o governo continuou, sem problemas nenhum, Sua Excelência, o presidente de então, andando tranquilamente nas ruas e dando entrevista diariamente para as pessoas, sem problemas, sem nada, sem ser vaiado em lugar nenhum. Pergunto se hoje é possível se ver isso. Não é mais possível se ver isso. Por que naquela época o presidente de então não recebia nada? Havia em andamento no judiciário, em cortes superiores, 2 grandes problemas. Um chamado mensalão, que vinha lá de 2003, e o outro, o Lava Jato. Foi mais moderno, mais recente, lá do 3º mandato do desgoverno de então. Aqueles encarregados, aqueles relatores desse processo, um sumiu totalmente, o ministro Joaquim Barbosa. Sumiu. Fazia as acusações, fazia os relatórios, sumiu totalmente. E o outro morreu num desastre de helicóptero. Terminou-se aqueles episódios que duraram, que foram por muitos e muitos anos manchetes no Brasil. Então é preciso se apagar, é preciso terminar com aquele vexame, aquela mancha do passado. Então vamos redirecionar isso para o outro governo que passou. Só que não se vê no outro governo que passou nenhum fato desse. Ninguém no governo que passou se envolveu em triplex, ninguém do governo que passou se envolveu em sítio, ninguém. Não tem essa prova. Então vamos pegar uma reunião, vamos trabalhar em cima da reunião. E, o que é pior, que algum grupo faça isso, que alguns interesses façam isso, a gente até não é de se admirar, porque é interesse. Mas o que não pode passar, o que não pode ficar por aí no ar, é que tantos e tantos processos profundos que demonstraram, inclusive, desvio de dinheiro daquela época, sejam apagados agora porque houve uma reunião. Eu já falei, reuniões de entidades de interesses, e eu falei numa política social dentro de uma certa entidade, aqui em Camaquã. Mas a política é uma só. Nós não vamos ser tão radicais em políticas como o nosso um dos grandes literários da língua portuguesa, um dos grandes literatos, grande compositor, Eça de Queiroz, português. Morou em Lisboa, morou em Coimbra, mas também morou em Paris, morou em Londres, morou em Viena. Cidades que naquela época, ele é do século XIX, ele morreu em 1900, exatamente em 1900. Portanto, ele foi do século XIX. Cidades que naquela época eram muito mais avançadas, e são até hoje, do que o nosso país, do que o país da língua dele, da língua portuguesa. Eça de Queiroz dizia o seguinte: os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente pela mesma razão. Pela razão de que aquelas são necessárias trocar em razão do que está cheio delas. Está cheio nelas, está repleto nelas. Eu não vou ser radical achar que o Eça de Queiroz tinha razão total naquela época. Mas já naquela época, vejam lá, já naquela época haviam as divergências de opiniões. E aí se jogava tudo em cima da classe política para dizer que político por si só não presta. Não é bem assim. Tem o joio e tem o trigo.
Tem os que efetivamente só querem se aproveitar do poder, tem os que querem o poder pelo poder, como está aí demonstrado, e tem os que têm boa intenção. 2.400 anos, vamos botar lá, 2.400 anos. 400 anos antes de Cristo, mais 2.000 até o nosso século. O Diógenes, filósofo grego, andava nas ruas de Atenas com uma lanterna acesa durante o dia, procurando um homem honesto. Até se nós dermos para trás, mais ainda do que Diógenes, bem antes, vamos pegar o Gênesis lá na Bíblia. O que Deus prometeu a Abraão para não destruir Sodoma e Gomorra? Se tiverem 10 honestos, eu já não destruo a cidade. Não tinha. Mas tudo é guardado as proporções. Não tinham 10, mas podia ter 9. Estava fora da cota divina, mas podia ter 9. Então, esses são respeitáveis. Não tem que se pegar e se jogar pecha em cima das pessoas por nada. Não tem que se pegar uma reunião e dizer que essa reunião serviu para atos antidemocráticos e, com isso, se aproveitar para perseguir o governo que passou, para tirá-lo fora e deixar esta governança que está aí, que já deu no primeiro ano, 2023, déficit, enquanto o último ano do governo anterior tinha superávit. Basta o senhor ou a senhora pegar e olhar pegar o telefone e olhar, chamar ali no Google, no Wikipédia e verificar que vão ver. Em 2022 houve superávit, em 2023 já um déficit aí astronômico, que nós não vamos conseguir pagar e que nesses 4 anos vão, evidentemente, explodir esse déficit e não sei qual será a situação do Brasil daqui a 4 anos. Não tinha mensalão, não tinha lava-jato, então vamos criticar uma reunião. Vamos aproveitar uma reunião para fazer com isso procedimentos para atacar o governo que passou e tirar fora da lembrança popular os mensalões da vida, as lava-jato da vida, os triplex, os sítios. Pensem bem nisso. O ministro Marco Aurélio Mello teve 31 anos no Supremo Tribunal Federal. De 1990 a 2021. Ele comentou, e não sou eu que estou dizendo, revista Veja, publicada domingo agora. Entrevista por ele concedida à revista Veja. Está circulando nas redes sociais, é só o senhor e a senhora procurar a revista Veja, a entrevista do ministro Marco Aurélio Mello. O que ele diz? Que essas notícias, inclusive no Poder 360, que é uma das redes sociais, aí vejam bem, ele dá uma entrevista em que ele diz que não tem motivos, que não existem motivos de, através daquela reunião, fazerem o que estão fazendo. Prisões, busca e apreensão com derrubadas de porta, ingresso em casas de generais do Exército e de outras pessoas, por nada, por uma reunião que apenas quis discutir que não era bom se o outro lado ganhasse, como efetivamente ganhou. Lá na mitologia grega, isso é para encerrar, senhoras e senhores, lá na mitologia grega tem a história de Pandora. Seria a primeira mulher. Zeus determinou que fosse criada a primeira. Zeus, o senhor do Olimpo, do Monte Olimpo, o mais poderoso dos deuses gregos, determinou a criação da primeira mulher, Pandora, e deu a ela uma caixa fechada. Esta caixa tu não podes abrir. Mas ela abriu. Ela abriu a caixa e, quando ela abriu a caixa, o que foi encontrado no seu interior? O que foi liberado de seu interior? Todos os males que estavam ali fechados e guardados pelos deuses. Aí Pandora, correndo, fechou a caixa, trancou a caixa e deixou apenas preso dentro da caixa a esperança. Pois essa é que nós queremos ter. A esperança de que esses déficits que estão aí
parem, cessem. A esperança de que parem de perseguir sem ter fatos, querendo arrumar fatos e querendo arrumar fundamentações para afastar quem não deixou mácula da forma como estão pretendendo. Então nós temos um caminho neste ano de 2024. É um ano eleitoral. A nossa esperança é ter que dizer não em todos os cantos, em qualquer lugar do Brasil, a toda essa esquerda maluca, esquizofrênica, perigosa, que está aí querendo o poder pelo poder, dominar o país e se instalar para o resto da vida com déficits que vão levar o nosso país à bancarrota e à derrota. Temos que votar contra essa gente. Olhe lá em São Paulo, o pior dos candidatos, pior que o PT, pessoal, o Boulos, já comunado com o PT, para estragar, como o Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, estragou quando foi prefeito, para estragar a maior cidade e a mais poderosa cidade do Brasil. Não podemos deixar essa gente ganhar. É isso que nós precisamos fazer. Vote não, vote contra e se coloquem considerando e examinando e vejam se não há exagero no que estão fazendo. Eu acho que há. Bom dia. Bom dia, o Vitor Hugo Lindenau está acompanhando o nosso programa e faz uma pergunta aqui para o senhor, doutor Nelson. Visto a insegurança jurídica que vivemos, sob qual regime de governo temos na prática, no entendimento, doutor, democracia relativa ou ditadura do judiciário? Um abraço. Eu fico na democracia relativa para ser mais ameno. Efetivamente, no mundo afora, Vitor Hugo, no mundo afora, nós temos uma única ocasião em que quem comandou não foi o executivo, foi o legislativo. Isso ocorreu na Inglaterra depois da Idade Média, ocorreu na Inglaterra e aconteceu o que aconteceu. Fizeram horrores, inclusive levaram à execução do rei Jaime II, que era católico e que não tinha motivos para ser executado. Então, o legislativo, só no mundo se registra uma ocasião em que comandou ditadura, o poder legislativo. O poder judiciário, as notícias que se tem quando age com muita força, também não são recomendáveis. Montesquieu, com sabedoria, criou 3 poderes para que sejam coesos entre si, que sejam isolados entre si e que um respeite o outro. O poder, o comando deve ser do executivo. Então, eu vislumbro que nessa situação de instabilidade que nós estamos numa democracia relativa. Nós precisamos voltar à velha democracia, a democracia boa, a democracia que nós tivemos sem problemas nenhum com a presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos voltar a isso. Então, o primeiro passo neste ano é votar contra o PT, PSOL, PV, PCdoB e todos esses países da esquerda translocada e comunista. Obrigado, doutor Nelson Egon Geiger, e a sua participação tradicional aqui nas manhãs de quarta. 8